E aí, pessoal, vamos aprender sobre funções. No JavaScript, a função ela é escrita dessa forma: function, o nome da função, parênteses, dentro dos parênteses a gente passa os argumentos, podem ser quantos argumentos a gente quiser, tá? Depois a gente cria um bloco de código com as chaves e aqui dentro vai ser o código que vai ser executado quando essa função for invocada, quando essa função for executada, tá? Então, tem duas formas de trabalhar com a função. A gente pode trabalhar com a função sem retorno, que ela não vai retornar nada, ela vai fazer alguma coisa e é isso. E a gente pode trabalhar com a função que tem um retorno, a gente pode pegar esse retorno e jogar como argumento de outra função. A gente pode pegar esse retorno e pode dar um alerta com esse retorno, tá? Por enquanto, vamos fazer dentro da função mesmo. A gente vai dar um alerta, a gente vai criar uma função chamada somar, tá? Que a gente vai somar dois números, o número A e o número B. E aqui dentro do alerta a gente vai fazer só o seguinte, ó, A mais B. Agora, se eu colar esse código no nosso console aqui para ver o que acontece, não aconteceu nada, porque a gente está criando essa função, a gente está definindo que ela existe, mas ela não está sendo invocada, ela não está sendo executada. Então, esse código alert aqui, ele nunca vai ser chamado. Para a gente chamar ele, a gente faz o quê? Soma o nome da função, né? Parênteses e passa os argumentos, 5 e 10. Então, agora é para dar um alerta dizendo 15. Perfeito, excelente. Mas se a gente quiser fazer alguma coisa com o retorno dessa função, por exemplo, se a gente quiser criar outra função aqui, que ela vai ser uma função de multiplicação. Multiplicar. Também vamos chamar o número A mais B, só que agora, ao invés de somar, a gente multiplica aqui no alerta. E olha o que eu vou fazer. A gente vai chamar a função de multiplicação. Dentro da função, dentro do argumento da função, o primeiro argumento vai ser a soma do número 3 mais o número 2, tá? E o outro argumento vai ser o número 4. Então, o retorno aqui é para dar 20, né? 5 vezes 4, 20. Vamos testar isso aqui, ver se funciona? O retorno deu 5. Caramba. Estranho, né? E depois deu esse NaN, que isso aqui significa não é um número. Ele está tentando somar uma coisa que não é um número com algo que é um número. Olha que louco. Por que ele fez isso? Porque a nossa função ela não está retornando nada. Então, quando ele pega esse argumento aqui de soma, isso aqui não tem nada, é vazio, é undefined. Como que a gente corrige isso? Ao invés de a gente dar um alert, a gente faz o seguinte, a gente dá um return. Por quê? Porque o return vai pegar e vai colocar o resultado aqui, ó. É como se ele trocasse o lugar que essa função está pelo resultado da função, pelo que retornou aquela função. Então a gente está aqui, chama o return e coloca A mais B. E agora a gente tira esse alerta, tá? Se a gente rodar agora, vamos ver o que é que acontece. Agora deu certo, deu retorno de 20. Só que dentro da multiplicação, a gente ainda está chamando o alert, né? Então, se a gente inverter essa lógica aqui, ó, se ao invés de a gente fazer a soma dentro da multiplicação, a gente fizer a multiplicação dentro da soma, então vamos colocar aqui 10, multiplica 2 por 5. O resultado é para ser 20 também, né? Vamos ver agora o resultado. 10 e para. Ou seja, ele só está mostrando o resultado da multiplicação e o resultado da soma ele está vindo para cá, ó, natural number, porque a gente está dando return. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o return também no multiplicar, tá? Return A mais B, A multiplicação por B, né? E ver o resultado disso. Agora ele mostrou aqui no console, ó, 20. E se eu quiser fazer um alerta? Aí eu posso vir aqui, alert, e colocar esse alerta aí dentro. Agora deu 20. É como se o que está acontecendo por baixo é o seguinte. É como se aqui ele executa essa função, pá, fez a multiplicação. 2,5 é 10. Aí é como se ele fizesse isso aqui, ó. Ele tirou os 10 aqui e colocou os 10 aqui, tá? Aí agora ele vai somar esse 10 com 10.
Quando ele somar, ele viu que deu 20. Aí é como se ele tirasse isso daqui e colocasse o 20 aqui. Tá? É parecido com isso, não é exatamente assim que funciona na parte da interpretação no compilador. Mas fica fácil para entender se você pensar assim, tá? Onde eu estou executando essa função, o valor dela vai ser colocado. O retorno dela que vai ser colocado aqui, e não a função em si, tá? Então, se você pensar dessa forma, fica mais fácil de compreender. Porque aí você sempre está pensando no retorno daquela função e não naquela função em si. Quando você está usando ela como argumento, ou como você está usando ela em outras variáveis. Por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, criar uma variável x, que é igual a soma de 5 com 10, ou seja, vai dar 15. E a gente pode criar outra variável y, que é a multiplicação de 5 por 5, 25, né? E se a gente der um alert aqui agora, ó, chamando o x e o y, e lembra que dá para usar vírgula no alert. Mostrou 15, tá, não dá. Então vamos colocar mostrou 15 e 25, tá? Então a gente pode pegar o valor, o resultado, o retorno dessa função e colocar para uma variável também. A gente pode colocar para variáveis, a gente pode pegar essas variáveis e colocar ela dentro como argumento de outra função. Então a gente pode vir aqui, ó, e agora multiplicar esses dois, multiplicar o x pelo y e o retorno 375. A gente pode criar outra função aqui, vamos colocar subtração, subtrair a menos b, e agora vamos fazer assim, 40 com 10 e 5 vezes 5, e a gente vai chamar aqui, ó, subtrair, e vamos ver o resultado disso. Deu 25, que aqui vai dar 50, então é como se ele trocasse essa parte aqui do código pelo resultado, né, que vai ser o valor 50. Depois aqui é como se ele trocasse por 25. E aqui ele vai executar o a menos b e vai ser como se ele trocasse isso aqui por 25 também, porque 50 menos 25 dá 25, né? É isso, é assim que as funções se comportam, tá? As funções podem ser extremamente grandes, pode ter uma função com várias e várias e várias linhas. O ideal é que as funções sejam sempre bem definidas, tá? Que ela só tenha uma responsabilidade, normalmente a gente chama assim, que ela não faça muitas coisas diferentes. Por exemplo, você vai criar uma função, você não vai criar uma função para ser uma calculadora inteira, você vai criar uma função para cada operação da calculadora. Porque se você criar uma função para ser a calculadora inteira, fica mais difícil você conseguir encontrar um problema naquela na função, porque ela é muito grande. Então, quando você tem funções pequenas, fica mais fácil de você, deixa eu testar essa função específica. Você vai, testa aquela função. Deu certo? Massa. Não é essa função que está com problema. Vai e testa outra, até conseguir encontrar o problema. Quando você tem uma função muito grande, fica muito difícil achar o problema, sabe? Então, a gente tenta manter as funções com poucas responsabilidades. O ideal, só uma, nem sempre dá. Mas é isso. Eu espero que isso aqui dê para ajudar vocês um pouco a entender o que são as funções. A gente criou funções bem simples aqui. Na parte do HTML a gente vai criar funções um pouquinho mais complexas. E é isso. Muito obrigado. Se vocês estiverem gostando desses videozinhos assim curtos, avisa aí nos comentários, tá bom?